Há poucos dias falamos no Olhar Digital News sobre um aspecto bem curioso relacionado aos satélites, a vida útil de cada um. Assim como toda máquina, uma hora eles chegam ao fim e precisam ser descartados. Acontece que isso não significa uma diminuição de satélites em órbita. Muito pelo contrário, o espaço ao redor da Terra está ficando cada vez mais lotado. Vamos ver. Até poucos anos, lançar satélites para o espaço era uma atividade extremamente complexa e que apenas algumas agências espaciais conseguiam fazer. Não que hoje seja simples, mas com a entrada cada vez maior de empresas privadas no ramo, aumentou e muito a quantidade de carga lançada na órbita terrestre. Com tantas instituições assumindo essas atividades, será que ainda é possível saber quantos dispositivos estão realmente no espaço? E a resposta é sim. Inclusive, esse monitoramento é de extrema importância para acompanhar o lixo espacial, evitar colisões entre objetos e até possíveis interferências nos serviços. Atualmente, são 11.700 satélites em órbita terrestre, de acordo com dados do Escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço Exterior. É importante lembrar que esse número muda bastante, já que todo dia dispositivos novos são lançados e outros param de funcionar. Pode até não parecer muito, afinal, uma comparação bem simples, 11.700 carros nas ruas de uma grande cidade não significam muita coisa, né? Então imagina ao redor do mundo. Só que para termos uma ideia, em 2019 eram menos de 500 satélites no espaço, ou seja, o número está aumentando bastante e muito rapidamente. Entre os dispositivos em órbita agora, 550 estão na órbita geoestacionária mais alta. Por lá, ficam os satélites de previsão do tempo e monitoramento do solo, por exemplo. Já na órbita média, são cerca de 200 satélites, incluindo o sistema Galileu da União Europeia, sistemas de navegação global. E se menos de 1.000 estão nessas duas camadas superiores, todo o restante está na baixa órbita, mais próxima da Terra. São cerca de 8.000 satélites nessa região, principalmente por causa da frota de internet da Starlink. Sozinha, a empresa de Elon Musk tem 6.000 equipamentos por lá. Mesmo levando em conta que cada dispositivo tem um tempo de vida útil e uma hora ou outra deixará de funcionar, o número de satélites deve aumentar muito nos próximos anos. Segundo as Nações Unidas, serão cerca de 100.000 satélites chegando à órbita já na próxima década. E ninguém gosta de ser flagrado por um radar acima do limite de uma via, não é? Mas as regras existem por algum motivo. E a Ford parece interessada no assunto e vai fazer com que os próprios carros mantenham os motoristas na linha. Vamos ver. Um carro que dedura quando o motorista infringe as leis de velocidade. É isso que a Ford está planejando. A montadora tenta patentear um sistema de câmeras que informa as autoridades quando o veículo corre além da conta. O pedido de patente do intitulado Sistemas e Métodos para Detectar Violações de Excesso de Velocidade foi feito em janeiro do ano passado e publicado pela autoridade responsável nos Estados Unidos somente em julho deste ano. A ideia do sistema é que, quando um automóvel equipado com a tecnologia detectar um veículo próximo acima da velocidade limite, ele vai usar as câmeras a bordo para capturar a imagem do infrator, basicamente como um radar. O diferencial é que o veículo envia um relatório com dados da velocidade e imagens do veículo infrator diretamente para as autoridades policiais ou de monitoramento na estrada, bem como dados de localização GPS. Segundo a Ford, o sistema facilita o trabalho das autoridades, que poderiam identificar mais rapidamente os infratores sem envolver perseguições. Ainda, essa tarefa poderia ser delegada a veículos autônomos, que também poderiam ser equipados para detectar o excesso de velocidade. Só que, como esses modelos não têm uma pessoa a bordo para multar o infrator, não está claro como a montadora seguiria em frente nesse sentido. Ou seja, a ideia é promissora, mas ainda faltam ajustes para entender como a tecnologia seria usada no dia a dia.